O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não o sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São Mateus e a liturgia de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos sobre viver e morrer pela fé católica, porque quando nós celebramos, meus santos, um apóstolo, quando nós nos vestimos de vermelho, nós nos vestimos de sangue, isto é, nós de alguma maneira estamos querendo representar o sangue daqueles, o sangue derramado daqueles que viveram e morreram por toda a fé apostólica, por toda a fé católica. Então nós também somos chamados a viver e, se necessário for, morrer, talvez não morrer cruentamente, não necessariamente derramar o sangue, mas morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos gostos, morrer para nós mesmos, morrer para o mundo, morrer por causa da nossa fé. Então, viver e morrer por causa da nossa fé, para que nós possamos ressuscitar. Nós nunca, meus santos, podemos esquecer de que a nossa fé não tem um aspecto negativo simplesmente, isto é, algo que eu perco, algo que eu não faço, algo que eu renuncio. Não, isso aqui é apenas um apêndice, é apenas um detalhe, porque o mais importante é aquilo pelo qual eu perco, é aquele pelo qual eu renuncio, é aquela realidade que me espera e pela qual eu me empenho e batalho. Pois bem, então já podemos colocar no nosso coração uma súplica que, assim como São Mateus foi tão generoso em se levantar imediatamente da sua banca de coletoria de impostos e seguiu Jesus, que nós também sejamos generosos e determinados para abandonar aquilo que nos prende e seguir Jesus com tudo aquilo que significa seguir nosso Senhor, com todas as consequências práticas para a nossa vida. Pois bem, então, quem era São Mateus? São Mateus, evangelista, apóstolo, evangelista, né, que escreveu o primeiro evangelho dos 4 evangelhos canônicos. Ele era um pecador público, ele era um homem impuro, e aqui nós já vemos a misericórdia de Deus, né? Deus chamou não apenas pessoas simples, mas Deus quis que fizesse parte do seu grupo de amigos, do seu grupo seleto, pecadores, pessoas que abandonaram o seu pecado, mas que provieram do pecado, mas abandonando
começaram a vida com nosso Senhor. Então isso também se aplica a nós, com a nossa história de limites, de pecados, de defeitos, de imperfeições, e que o Senhor quer manter uma amizade conosco. Então, Mateus era um pecador público, um homem impuro, um homem não bem quisto pelos seus, porque entendamos, o que era um coletor de impostos? Era um homem impuro, porque ele estava lidando com dinheiro estrangeiro, com dinheiro proveniente, né, de uma proveniência desconhecida, estranha ao povo de Deus. Então era um homem impuro. Só por esse fato ele já seria um homem impuro, segundo a mentalidade do povo de Deus. Ele estava em contato com o dinheiro de uma proveniência não conhecida, de uma proveniência estrangeira, em contato com um dinheiro impuro. Mas não só, por causa disto, ele já seria um homem impuro, mas ele era um homem impuro também, porque era um homem que não era bem quisto pelo povo, porque normalmente roubava, era ladrão, porque um coletor de impostos era um colaboracionista daqueles que dominavam Israel. Então, assim, um exemplo: Roma, no caso, o Império Romano, exigia de um cobrador de impostos, um exemplo, vou dar aqui um número para que nós compreendamos segundo as nossas categorias. Então ele tinha que, por exemplo, recolher 10 mil reais, exemplo. Tudo aquilo, este valor, era o que ele tinha que devolver como cobrador de impostos, o que ele tinha que devolver para o império. Mas e o dele? O dele era aquilo que ele cobrasse a mais. Então ele deveria devolver 10, mas ele cobrava 15, por exemplo, porque 10 ele devolvia, 5 ficava para ele, ou cobrava 17, ou cobrava 20, o que ele cobrasse mais era para ele. Então vocês podem imaginar que muitos, movidos pela ganância, cobravam muito mais para angariar, para conseguir lucros desonestos. Então os cobradores de impostos, eles não eram benquistos, porque eram homens impuros, porque eles trabalhavam para o Império Romano, que os dominava, que os escravizava, porque eles cobravam além do que era devido para o seu benefício próprio. Então tudo isso gerava uma antipatia, era um homem de má fama, e Jesus chama este homem de má fama para ser apóstolo. E Jesus chama este homem amigo do dinheiro para ser apóstolo. E Jesus chama este homem tão atrelado ao pecado para ser seu amigo íntimo. E o inacreditável, meus santos, é a vitória da graça de Deus no coração de Mateus. Jesus chama, e diz a palavra de Deus que ele se levanta imediatamente. E aqui, meus santos, compreendamos, esse levantar-se de Mateus significa o quê? Que ele compreendia que para ser amigo de Jesus, ele tinha que renunciar àquela vida. Ele compreendeu que ele não poderia conciliar o inconciliável. Isto é, se ele queria ser amigo de Jesus, ele não poderia continuar tendo uma vida desagradável a Deus. Se ele queria ter familiaridade com Jesus, diz o Papa Bento XVI, o Papa Emérito Bento XVI, em uma das suas homilias, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. Eu vou até repetir, porque isso é um ensinamento que valeu não apenas para Mateus ou para antigamente,
mas para os dias atuais, para os católicos light, não só para os católicos light, até mesmo para um católico que pensa querer ser um católico de verdade, mas ele fica tentando conciliar o inconciliável. Então, repito, Mateus compreendeu que a familiaridade com Jesus não lhe permitia perseverar em atividades desaprovadas por Deus. E a pergunta aqui é, meus santos, quais são as suas atividades desaprovadas por Deus? Quais são as realidades na sua vida que você percebe de que elas não são agradáveis a Deus, e você pretende conciliar? Isto é, você quer ter familiaridade com Jesus e você quer continuar com aquelas atividades desaprovadas por Deus. Você quer servir a Deus e ao mundo. Você quer fazer a vontade de Deus e as suas vontades. Você quer acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Não é esta a tentação de todos nós, numa maior ou numa menor gradação, mas esta é a tentação de todos nós, porque nós queremos ser de Deus, mas não precisa custar tanto. Nós queremos ser de Deus, mas sem muito sacrifício, não é? Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas ela não precisa estar tão diametralmente oposta à minha, à nossa. Então quer dizer, nós queremos conciliar uma coisa e outra, e Mateus, nesse sentido, ele foi reto, ele foi honesto, ele viu que não dava para ser amigo de Deus, para ser discípulo de Jesus e continuar na coletoria de impostos. E ele se levanta e imediatamente segue Jesus. Meus irmãos, celebrar São Mateus é pedir esta determinação, né? Expressão de Santa Teresa d'Ávila, mas que nós vemos tão claramente em Mateus. Ele, com uma determinada determinação, ele se levanta, deixa tudo para trás e segue o Senhor. Nós precisamos dessa determinação para mudar de vida, para que mudemos de vida. Interessante também aqui que a conversão de Mateus se dá no auge da sua vida, né? Assim, de uma maneira simplificada, a gente até diz, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor, né? Geralmente a conversão ou se dá, normalmente ela se dá como? Você vai quebrando a cara, você vai vendo que o pecado não lhe dá alegria nenhuma, você vai vendo que você fez escolhas erradas na sua vida, está arcando com as consequências, você está vendo que você está indo por um caminho que é um beco sem saída, você viu que o pecado lhe tirou tudo, lhe tirou a sua família, a sua saúde, as suas alegrias, às vezes até mesmo a sua segurança financeira. O pecado arrancou tudo e você para como o filho pródigo e diz: na casa do meu pai até os empregados comiam melhor do que eu, vou voltar para a casa do meu pai. Mas não foi o caso de Mateus. Ele estava muito bem, obrigado. Ele estava no auge da sua vida financeira, ele estava ali na coletoria de impostos, ganhando dinheiro, estava bem. Mas aquele chamado de Jesus despertou no coração dele que, embora humanamente ele tivesse o suficiente, aquilo não era o suficiente para o seu coração. Existe uma fome de algo maior no nosso coração, existe uma fome de algo maior na nossa alma, e diz que Mateus, ele abandonou. Ao contrário daquele jovem rico, a quem Jesus dirigiu um mesmo convite, isto é, Jesus viu aquele jovem rico, um jovem até mais virtuoso do que Mateus, né? Porque era um jovem que seguia os mandamentos. Mateus era ladrão,
Mas o jovem rico era um jovem virtuoso. Jesus disse: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. E disse que o jovem rico, quando ouviu aquilo, ficou triste e foi embora, porque ele não quis se desapegar do que tinha, e Mateus se desapegou. Percebe aqui, meus santos, que vocação generosa, que vida imitável, que grande intercessor nós podemos ter. Pedir a São Mateus que ele interceda por nós, para que uma generosidade semelhante habite no nosso coração. Vamos lá, não apenas ouça isso não, você que acompanha pelas redes sociais, você que está aqui na Santa Missa, depois já ouvindo a palavra, e depois da comunhão, pedir a intercessão de São Mateus, pedir essa generosidade, essa determinação de você dizer: eu quero abandonar tudo aquilo que eu percebo que Deus desaprova, e eu quero fazer isso com alegria. Eu quero dizer como o meu Senhor: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Isto é, Senhor, eu não quero fazer com má vontade, eu não quero fazer com cara feia a tua vontade, não, Senhor, eu quero fazer com alegria. Eu quero me levantar da minha mesa de pecado. Eu não sei qual é a sua coletoria de impostos, mas eu quero me levantar da minha mesa de pecado e seguir para junto de ti, para fazer a tua vontade com determinação. Eu não quero, Senhor, eu renuncio, vamos lá, eu renuncio a todo espírito de conciliação pecaminosa. Isto é, não queira, peça a Deus a força de você combater, de você romper com aqueles apegos desonestos, que são desaprovados por Deus. Às vezes nem são desonestos, mas não são para você, e que você fica tentando conciliar constantemente na sua vida. Não, eu quero a vontade de Deus, eu não quero conciliar o inconciliável, eu não quero viver recalcitrando contra o aguilhão, dando murro em ponta de faca, como a gente costuma dizer. Não, aquilo que não for do teu agrado, Senhor, eu quero renunciar, porque eu não quero buscar a conciliação entre luz e trevas, mas eu quero abraçar totalmente a tua vontade. Que hoje então, meus santos, vendo esta vida exemplar de São Mateus, que nós, dos bancos da nossa igreja, do lugar em que nós nos encontramos, que nós batamos no peito, como nos mostra o Evangelho de hoje, que nós batamos no peito reconhecendo-nos doentes. Eu vim, diz Jesus no Evangelho de hoje, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, somos nós. Se depois desta palavra meditada, se você diz: não, mas eu não sou assim, não, meu coração não é assim, então tá bom, então você está evoluidíssimo no caminho da santidade, ou então você está sem contato com a sua realidade, ou uma coisa ou outra. Ou você é muito santo e graças a Deus você já venceu todos os seus apegos, graças a Deus você não fica tentando conciliar o bem e o mal, graças a Deus você já segue a Deus com determinada determinação. Ou você não tem contato com a sua realidade, você se acha o que você não é, você não se vê pecador, doente, preguiçoso, ou como diz o livro do Apocalipse, pobre, cego e nu. Então, acredito, infelizmente, que a grande maioria aqui se encontra na segunda situação, isto é, nós somos doentes e pecadores. Então, batendo no peito e reconhecendo-nos doentes e pecadores, peçamos a intercessão de São Mateus, para que ele nos ajude. Peçamos a intercessão do anjo da guarda de Mateus, que foi vitorioso. Imagine a alegria que Mateus deu ao seu anjo da guarda, que pode dizer, como São Paulo,
que ele combateu o bom combate, que ele terminou a carreira e ele guardou a fé daquele que lhe foi confiado. Ele pôde apresentar a Deus: eis aqui, Senhor, de volta aquele que tu me confiaste. Então peçamos, já que se São Mateus está no céu, o anjo dele não tem mais nenhuma atividade. Então peçamos a intercessão do anjo da guarda de São Mateus e dos anjos da guarda dos nossos santos de devoção, para que auxiliem o nosso anjo da guarda, para que a sua missão, a missão do nosso anjo da guarda, seja também vitoriosa, que nós combatamos o bom combate, que nós terminemos a nossa corrida, que nós guardemos a fé e nos levantemos dos nossos apegos e pecados e nos dirijamos com determinação para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.